Olá a todos, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, que a presença do Espírito Santo te envolva para o teu bem, para o bem daqueles a quem você ama, em nome do Senhor Jesus. Eu quero, antes de começar propriamente dito esse vídeo de hoje, falar que essa semana aconteceu de tudo comigo e inclusive não estou podendo atender as pessoas no WhatsApp porque eu estou sem o meu número de telefone, estou com um problema no meu aparelho e infelizmente eu não posso simplesmente abrir o WhatsApp em outro aparelho correndo o risco de perder informações importantes. Não tenho certeza se fiz ou não backup e por esse motivo não estou atendendo as pessoas no WhatsApp, mas aqueles que têm falado comigo no comentário, aqueles que têm me procurado nos comentários do canal, eu tenho respondido em nome do Senhor Jesus, tá? Esse vídeo é talvez o mais importante e o mais difícil que eu vá fazer, porque eu vou estar falando sobre a revelação contida na Escritura Sagrada sobre o fim de nossa geração, o fim da geração brasileira. Isso pode mudar, isso pode ser diferente? Pode, mas há uma revelação muito forte, um propósito de Deus muito forte para punir as pessoas por causa de suas transgressões. Eu sei que tem uma quantidade de profetas aí falando que vai ter um avivamento no país e vai ter uma renovação. Pode acontecer? Pode, porque Deus diz assim, que Ele pensa o mal contra nós quando nós pecamos, mas quando nós nos arrependemos e nos voltamos para Deus, Ele se arrepende do mal que Ele pensou contra nós. Então, essa mensagem, ela saiu justamente hoje. Por quê? Porque não dá tempo de influenciar nada. Ninguém vai dizer que eu influenciei o lado A ou o lado B, mas eu vou dizer claramente o que diz a palavra de Deus sobre o futuro do nosso país nesse vídeo. Mas antes, vamos orar? Feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração, é momento de oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus, da terra e do mar, o Senhor disse, está escrito na Tua palavra, que tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. E eu me reúno com o Teu povo em oração. Eu me coloco em oração juntamente com cada um dos Teus filhos, de Tuas filhas, com cada uma dessas pessoas que têm se preocupado com o futuro de suas vidas, com o futuro de suas famílias, com o futuro do nosso país. Meu Deus amado e meu eterno Pai, o Senhor disse que onde tiver dois ou mais reunidos, ali o Senhor estará. Olha, meu Deus, eu te peço, aqueles que se reúnem juntamente comigo, aqueles, meu Pai, que neste momento abrem o coração, meu Deus, para sentir a Tua graça, a Tua presença. Essas pessoas, meu Deus, que abrem a mente para entender cada palavra, cada ensinamento, que essas pessoas possam ouvir a Tua voz, elas possam entender e compreender o que diz a Tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém, graças a Deus. De vez em quando você vai ver olhar para o lado, é porque a minha câmera tem um corte a cada 30 minutos e eu fico olhando o cronômetro para não me perder, tá bom? Mas vamos ao que interessa. Eu quero que vocês entendam o seguinte, a Bíblia diz que nos últimos dias se levantarão falsos mestres e falsos profetas. Quem é que são os falsos mestres e os falsos profetas?
são aqueles que pregam mentira. Pronto, eu estou resumindo para você, porque esse não é o assunto. Eu não vou explicar, não vou falar sobre o falso mestre, mas eu preciso que você entenda um pouco sobre ele, para você entender tudo o que está acontecendo aqui. Então, quem é o falso mestre, o falso profeta? É aquele que prega mentira. Pregou mentira, é falso mestre, é falso profeta, ainda que tenha sido levantado pelo próprio Deus. Exemplo, rei Acabe. Deus queria matar rei Acabe. Quantos profetas se levantaram? Cerca de 400 profetas se levantaram para dizer a Acabe que Acabe ia ter vitória na guerra contra a Síria. Acabe perdeu, Acabe morreu. Por quê? Porque os profetas falaram mentira, os profetas eram falsos. O verdadeiro profeta se chamava Micaías. Micaías olhou para Acabe e disse: Deus quer lhe matar. Tá bom? Então, o que é que está acontecendo hoje? Hoje tem se levantado pastores, igrejas apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Tem se levantado pastores, igrejas apoiando o ex-presidente Lula. Pastor, quem está certo? Quem está errado? Ninguém está certo. Quando você apoia simplesmente o homem por interesse pessoal, e eu não estou dizendo que A ou B, quer dizer, eu posso dizer que B, tá? Eu posso dizer que os da esquerda está apoiando por interesse pessoal, tá? Mas aqueles que da direita, eu não posso dizer que todos estão apoiando por interesse pessoal. Por quê? Porque existe convicções, existe acreditar no que o homem acredita. Calma, que tudo que eu estou falando para você tem a ver com a visão de Daniel. Pode pegar a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 8, tá? E não se preocupa que o que eu vou ler aqui está lá no Evangelho de Mateus, para você não achar que é história passada. Para você não achar, para você não sair do vídeo achando que é história passada, o que você vai ler aqui em Daniel junto comigo, e eu vou orientar você, está explicado lá no Evangelho de Mateus, e quem diz para você o que vai acontecer nesse ano, a partir desse ano ainda, não é a partir do ano que vem, é a partir desse ano ainda, mesmo que as mudanças políticas só aconteçam ano que vem, mas uma vez a Bíblia diz que tudo que ligardes na terra será ligado dos céus. Uma vez que a população brasileira ligar na terra pelo caos, a Bíblia diz que isso será ligado dos céus. E ainda que a justiça humana espere o 1º de janeiro do ano que vem para tudo se manifestar, a Bíblia diz que Satanás já vai entrar nos corações daqueles que tem que entrar, como entrou no coração de Judas, assim que aconteceu o resultado. Fator 1. Fator 2. As pragas, as doenças, os desastres já vão vir, porque já está no plano de Deus, porque o mal, ainda que seja o desejo para o ano que vem, já foi consumado esse ano. Então eu quero que você preste atenção em tudo, para você entender o quanto é grave, o quanto é urgente a revelação de Daniel, tá? Então Daniel diz assim: no ano 3º do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera do princípio. Não vou falar sobre a visão anterior, porque eu preciso de tempo, tá? Uma visão não depende da outra. Isso você já sabe agora. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi estava junto ao rio Ulai, um lugar reservado, separado, justamente para ele ter essa visão. Então levantei os olhos e vi, e eis um carneiro diante do rio, e estava o carneiro, o qual tinha 2 chifres,
E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E aí você, eu preciso dizer a você que o carneiro é o nosso presidente? Não preciso dizer a você. Eu preciso dizer a você que os 2 chifres são os 2 filhos? Não, eu não preciso dizer a você. Preciso dizer a você que um é mais forte que o outro? Não, eu não preciso dizer a você. Você está entendendo agora que a visão é urgente? Você está entendendo agora que nós falamos sobre os nossos dias, sobre os nossos tempos? Continua. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Então todos que tentaram fazer mal, todos que tentaram perseguir, todos que tentaram matar, não conseguiram fazer isso, tá? Porque esse carneiro é forte, é resistente e estava cumprindo o propósito de Deus. O problema é que as pessoas falam das coisas, as pessoas explicam as coisas, sem base bíblica. Eu estou lhe dando aqui base bíblica. Como eu disse, é um dos vídeos, eu acho que é o vídeo mais importante, mais difícil que eu vou estar deixando aqui no YouTube, é esse vídeo. Então tá aqui, vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a vontade tudo o que ele queria, e assim ele crescia. Então ele fazia o que dava na cabeça, por mais que fosse censurado, não é assim? Vê se não é assim. Por mais que fosse censurado, por mais que as pessoas não gostassem, então ele fazia o que dava na cabeça. Estando eu observando, eis que veio um bode. Agora é o bode. Eu preciso dizer a você quem é o bode? Preciso? Não, né? Anda até barbudo. Vinha do ocidente sobre toda a terra, sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Então, esse bode, ele não tocava o chão, ele não fazia esforço. Ele nunca precisou fazer esforço algum para a vida. Nada. Sempre conquistou as coisas na lábia. Chifre notável. Prestou atenção? Chifre notável. Sempre tudo foi na lábia. Você acha que eu estou inventando? Fica comigo até o final, que você vai ver que a palavra de Deus, ela depende de interpretação. Continua. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. E aí nós vimos hoje que é como se fosse uma briga de um contra todos. E aí você vê que o bode não faz esforço, você vê que o bode, você vê que essa guerra política entre o atual presidente e o ex-presidente, você vê que o outro não faz esforço nenhum. Porque tem pessoas por detrás, tem pessoas importantes que já está fazendo esse esforço por ele. Porque essa é a vontade de Deus. Você não está entendendo? Essa é a vontade de Deus. E não vai parar por aí, não. Eu quero que você continue vendo, tá? Porque parece, eu estou vendo aí uma guerra chamada Guerra Santa, mentirosa, e parece que o único que lê a Bíblia é o satanista. Porque o satanista já estava no primeiro turno cantando vitória, dizendo que o povo de Deus ia se arrebentar, que o povo de Deus ia sofrer, que o povo de Deus ia pagar, e vai mesmo, tá? Se o povo de Deus não acordar e se esse vídeo não servir de alerta agora, vai servir de testemunho amanhã, porque vai ficar aí, então vai servir de testemunho amanhã. Então, as pessoas que se dizem ser pessoas de Deus,
não está aí ligando para nada. Quem diz é a Bíblia. Eu vou chegar lá. Vamos lá, para a gente não se atrasar tanto. Então dirigiu-se o bode ao carneiro, verso 6, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio. Correu contra ele com seu furioso poder. Vi chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele o feriu, e quebrou os 2 chifres. Então muita coisa vai acontecer. Não pense você que vai ficar tudo como está, não. Muita coisa vai acontecer, tá? Pois não havia força no carneiro para lhe resistir, porque o carneiro já estava impotente diante da fúria do poder do bode. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve que pudesse livrar o carneiro do poder do bode. E uma coisa interessante você vai ver agora, verso 8. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-lhe o grande chifre. E em lugar do grande chifre, saíram 4 chifres. Então o bode perdeu um grande chifre e saiu 4 chifres, representando os 4 cantos da terra, representando todas as regiões, ou a expansão do seu domínio. E aí você começa a ver, porque o bode aqui, na Escritura Sagrada, tá? Porque quando você pega a Bíblia e você para no Brasil, aí você vê o que é que mais representa o bode. É o líder da esquerda aqui no Brasil. Mas quando você sai do Brasil e você vai para o mundo, você vai ver o que mais representa o bode. Então cada país, no seu tempo, teve, está tendo e terá a sua queda. Eu já ensinei aqui no canal que a palavra de Deus se cumpre por nação. Já expliquei aqui no canal que a palavra de Deus, ela se cumpre por nação. Então o que acontece? A Argentina está passando caos, está passando a fome e vai sofrer isso pelo menos no período de 6 anos e 4 meses. Quem morrer, morreu. Quem passar fome, vai passar fome. Daqui a pouco eu vou dar um recado importante ao povo de Deus, tá? Então o que está acontecendo na Nicarágua, o que está acontecendo na Argentina, o que está acontecendo em outros países, vai acontecer no Brasil. Pode não acontecer agora, vai acontecer depois. Mas a palavra de Deus se cumpre por quê? Porque a perversidade do homem aumenta. A prostituição, a idolatria, a mentira, a avareza, tá? Então, hoje os homens têm destruído os princípios fundamentais e importantes que Deus deixou. E um deles, e talvez o mais importante abaixo de Deus, é a família. As pessoas têm perdido o respeito pela família, o respeito no tocante à sua esposa, ao seu marido, o respeito no tocante à educação dos seus filhos e proteção. Porque tem pais aí que têm achado que criar filho é botar na escola e dar comida. E não faz o acompanhamento, tá? A Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, depois de grande dificilmente se desviará dele. Aí você vê filho de crente fazendo coisas abomináveis, coisas que filhos de não crentes não chegam perto a fazer. Eu estou dizendo isso aqui agora e a Bíblia fala isso sobre o povo de Israel, tá? Então, o bode se engrandece, derrota o carneiro, destrói os 2 chifres, acaba com a base do carneiro, tira-lhe força e domina sobre todas as regiões onde pode se espalhar o seu domínio. No caso, se você olhar simplesmente para o Brasil, então você vai entender que o bode vai dominar somente o Brasil. Não, não é isso. Vai haver, segundo o que a Bíblia deixa claro, vai haver uma união, né? Eu vejo o povo de faculdade, que bonitinho, falando de fascismo, que quem não é da esquerda é fascista,
né, é nazista. Pois é justamente isso que vai acontecer, esse fascismo, e eu não vou explicar o que é isso agora, tá? Então, esse fascismo ele vai crescer, porque vai haver a união desses países decadentes, tá? Junto com o país em decadência, aqueles que já decaíram e esse que está em decadência, que é o nosso Brasil. Então vai haver uma união, para quê? Para destruir o resto da riqueza brasileira. E haverá fome, doença, miséria. Para quem não sabe, tá? Gente, ganha um tempo com esse vídeo, não tenha pressa não. Para quem não sabe, já existe uma mutação radical do coronavírus. Eu, quando estava ainda no estado de Sergipe, eu disse que haveria 3,5 ondas. Na minha conta, só houve 3 ondas. Eu disse isso lá. E eu estou falando aqui porque eu sei que tem gente do estado lá que vai lembrar que eu disse isso. E ainda haveria uma meia onda. E eu, no que o Senhor me revelou e me mostrou, fiquei ainda discutindo em casa com minha esposa, sozinho, orando. Meu Deus, essa meia onda, por que ainda não aconteceu? Porque o Senhor disse que quando o profeta fala, e o Senhor fala através do profeta, acontece. Por que ainda não aconteceu? E eu entendi que essa meia onda é justamente quando Deus ele vai agir para consumar contra os pecadores, aqueles que mesmo diante de tanto aviso se rebelaram contra Deus. Mas está aqui, ó. De um dos chifres sai um chifre pequeno, isso na cabeça do bode, tá? Esse chifre pequeno cresceu. Perdão, gente, vamos ler de novo o verso 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e tornou-se muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Então, esse chifre pequeno ele cresceu e ele tinha poder sobre os 4 cantos da terra, tá? Aonde expandia o poder do rei do norte, aonde expandia o poder do bode, tá? Então esse chifre ele tinha autoridade, mas esse chifre ou essa força, ou essa eu falei agora, gente, sobre o homem, essa convicção pessoal desse homem tinha um objetivo. Qual é o objetivo? Ó, cresceu até atingir o exército do céu. Quem é o exército do céu? Você acha que é o anjo? Você acha que o exército do céu são os anjos? Até são, mas eu não vou explicar isso para você agora. O exército do céu são os pastores, são os obreiros, são os missionários, são pessoas que em todo o mundo estão perdendo autonomia para pregar o evangelho. São pessoas que em todo o mundo estão perdendo a liberdade para falar de Jesus. Inclusive, alguns deles sendo substituídos pelo inimigo. E sabe qual é o pior inimigo? Sabe? Tem gente, eu não sei onde é que anda a cabeça dos nossos militares, de nossas autoridades, porque se eu fosse ministro da defesa do país, tá? Primeiro que a defesa seria um super ministério, só para começar. Segundo, que eu pensaria na guerra de fora para dentro, e a guerra que já acontece dentro, porque muitas vezes o inimigo ele está infiltrado. E aí como é que o diabo está destruindo a igreja? O diabo não está mandando ninguém na porta da igreja fechar a igreja não, rapaz. Vai chegar esse momento, tá? Essa ousadia já está chegando. Não se preocupa não, já está chegando. Mas não é isso que o diabo vai fazer. O que é que o diabo vai fazer? Vai colocar um infiltrado. Vai pegar o pedófilo, vai pegar o ladrão, vai pegar o viciado, vai colocar no altar. Eu não estou falando o que era viciado e foi liberto não, tá? Quem está em Cristo Jesus, nova criatura as coisas velhas ficaram para trás. Eu não estou falando do pastor que foi liberto das drogas,
da prostituição e de outras coisas mais. Eu estou falando do cara que é prostituto, ladrão, mentiroso e dentro da igreja ele está travestido de pastor. Tá claro isso? Então, esses elementos tomarão lugar e enganarão, se possível, até mesmo os eleitos de Deus. Vai enganar com certeza aquelas pessoas que preferem ouvir palavras bonitas, palavras fáceis, e elas serão enganadas, como aqui na Bahia, por exemplo, muitos pastores, a bancada chamada bancada evangélica, se reuniu para apoiar toda a ideologia da esquerda, mesmo sabendo que é contrário ao Evangelho de Deus. Pastor, o senhor está falando isso zangado? Não, eu estou falando isso consciente de que a palavra de Deus ela vai se cumprir. Que não vai ser esses 400 profetas que contribuíram para a desgraça de Acabe, não vai ser eu. Eu estou do lado de Micaías, tá? Se você está do lado de Micaías, se você está do lado do profeta que prega a palavra de Deus, coloca aí no comentário. Então eu não estou do lado dos profetas que vai ser usado por Deus para ser pedra de tropeço. Não esqueça que o próprio Deus permitiu que Judas, eu preguei, acho que foi mensagem passada, levantados por Deus, usados por Satanás. Deus levantou Judas para Judas trair Jesus, para Judas matar Jesus. Então Judas não passou a espada em Jesus, Judas não pendurou Jesus na cruz, mas Judas tornou isso possível, tá? Então não vai ser esses pastores que estão apoiando a esquerda que vai mandar, que vai acabar com o ministério, com a obra de Deus. Eu não estou dizendo isso, gente, com base do que A ou B falou, não. Eu estou dizendo isso com base na revelação de Daniel. Tá claro isso? Eu tenho liberdade para ler a Bíblia e interpretar a Bíblia. Eu tenho liberdade de opinião. Não estou dizendo aqui que A, B ou C disse que vai fechar ou deixar de fechar. Eu estou dizendo a você que vai acontecer porque está escrito na Escritura Sagrada. Jesus disse, um vai me trair. Aí Judas diz, quem é? Aí Jesus diz assim, não, o discípulo amado de Jesus pergunta, quem é? Jesus disse, é aquele que mete a mão no prato comigo. E Jesus vai e oferece o pão para Judas, Judas mete a mão no prato com Jesus. Aí Jesus olha para Judas e diz assim, vai e faz logo o que tem que fazer, adianta logo tua vida. E Satanás entra em Judas. Muito forte, né? Então Satanás entra em Judas. E Judas traz Jesus. E Jesus morre. Quem é o instrumento de maldição da morte de Jesus? Judas, levantado por Deus. E muitos chamados pastores, obreiros, né, com a falsa, vim pregar paz e amor, meu amigo. Jesus disse assim, eu vim trazer espada, vim trazer separação entre a luz e as trevas. Jesus disse, você não é obrigado a concordar com as pessoas quando estão erradas. Jesus disse, eu vim trazer separação. Jesus disse, eu te dou a paz, mas eu não te dou a paz como esse mundo te oferece. Não é eu ser cúmplice das coisas erradas para poder ter paz. E a pessoa, aí eu sou o amigo do bandido da região para ele não me incomodar. Até o dia que ele achar que essa amizade não interessa para ele, ele vai me incomodar. Ou você acha que não? Acorda, moço! Continua. Sim, esse chifre, esse ideal, essa convicção desse bode foi tão intensa
que atingiu até o príncipe do exército. Se eu sou exército de Cristo, quem é o meu príncipe? Bota aí no comentário. Quem é meu príncipe? Cristo. Cristo é meu príncipe. Então tá aqui, ó. O chifre cresceu e atingiu o exército do céu. Dele tirou o sacrifício diário do seu santuário. Foi deitado abaixo. Você sabe o que é tirar o sacrifício diário? É acabar com a igreja. Covid-19 veio, o primeiro lugar que quiseram fechar, a igreja, tá? O atual presidente chegou e disse, olha, o pessoal vai sofrer de depressão. Qual é a doença do momento? Depressão e ansiedade. Procura agora psicólogo, aí psicólogo está lá tomando remédio tarja preta de um lado e atendendo as pessoas do outro. Você sabe por quê? Não é todo mundo que tem condições psicológicas, que tem condições até mesmo físicas para ouvir o problema de outra pessoa. Porque quando você ouve o problema de outra pessoa interessado em ajudar, você é co-participante do sofrimento daquela pessoa. De novo a gente parte da Bíblia, Jesus diz, sorri com aqueles que sorriem, chore com aqueles que choram, cante com aqueles que cantam, fique de luto com aqueles que estão de luto, sinta a dor do seu próximo, ame o teu próximo como a ti mesmo, tá? Mas as pessoas têm esquecido as escrituras sagradas. Então como é que esse bode, como é que esse governo de esquerda, caso ganhe, pelo menos a Bíblia diz que vai ganhar. Tem como não ganhar? Tem. Eu vou dizer daqui a pouco. Mas a Bíblia diz que vai ganhar. E ainda a Bíblia diz como vai ganhar. Está aqui em Daniel. A Bíblia diz que vai ganhar. E a Bíblia diz ainda como vai ganhar. O problema é que o Brasil inteiro de pregadores do Evangelho, eu não sei como é que os altos, os grandes pregadores não enxergaram Daniel 8. Eu não entendo como os grandes pregadores do Evangelho não enxergaram Daniel 8. Então está aqui, ó. Engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, o lugar do santuário foi deitado abaixo. Aí você olha a Nicarágua, está fechando igreja, está expulsando qualquer pessoa com perfil cristão, não importa se é católico, se é evangélico, está expulsando, está fechando igreja na Nicarágua. Na Turquia já se levantou já o censo da mídia. A mídia agora está calada. Qualquer coisa que a mídia falar, a mídia ela corre o risco de responder. Está aí agora, segundo a campanha do atual presidente, eu vou falar segundo, porque para eu dizer que eu tenho que ter as provas, eu não tenho as provas, então eu tenho que dizer segundo. Estou falando para você a notícia que eu ouvi. Segundo a campanha do atual presidente, foi descoberta uma fraude gigantesca nas comunicações da campanha, favorecendo a esquerda. Qual é a surpresa? Está escrito em Daniel. Aí o Tribunal Superior Eleitoral toma isso como afronta, acha que é tumulto, acredita que é um crime e manda para apreciação do Supremo Tribunal Federal. É claro que possa ser que não dê nada, possa ser que não aconteça nada, possa ser que não seja julgado nada, a eleição já está por acontecer e simplesmente fica dito como um dito e não tem santo que dê jeito e se cumpre a palavra de Deus em favor da desgraça do povo, porque o povo quer viver no pecado, porque o povo quer viver segundo a mentira, tá? Então, tá? E não adianta você querer falar que é culpa do crente, quando você lembrar desse pastor que fez aliança com a esquerda, desse membro que fez aliança com a esquerda, tá? Você não achar que a culpa é do crente, porque a culpa não é minha, eu estou pregando. Se você vai ter tempo de ouvir ou não, agora é com Deus e com as pessoas que acham que pode fazer isso chegar rápido até você, tá? Vamos lá!
Verso 11, pequeno chifre se engrandeceu, atingiu Jesus Cristo, tirando dele o sacrifício diário. Então o povo não adora mais a Deus, igreja não abre, não é apresentado oferta ao Senhor, né? E as pessoas têm mais alegria em dar o dinheiro aos vícios, né, do que apresentar de oferta ao Senhor. Estados Unidos, vou falar de novo, liberando as drogas, escancarando a liberação das drogas, e essa droga potente aí arrebentando com a cabeça dos jovens. Mas tudo normal. O exército lhe foi entregue com um sacrifício diário. Então, esse bode ou essa autoridade política, a esquerda aqui no Brasil, tem autoridade agora, foi entregue, assumiu o controle. Aqui na Bahia mesmo é controle quase que total, tá? Do exército de Cristo e do sacrifício diário. As pessoas deixam de oferecer louvor e adoração a Deus para defender questões que são das trevas. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então, nenhuma verdade prevaleceu, nada que você diga que é verdadeiro vai prevalecer. Vê se não está acontecendo isso na campanha, né? Engraçado que a esquerda chamou o presidente de genocida porque foi contra a vacina e tal, e ninguém fala dos 48 milhões que foi desviado, que seria para comprar respirador. Quer dizer, não morreu ninguém por falta de respirador? Pesquisa aí, não tenho tempo para isso agora não. Verso 13 diz: ouvi um santo que falava. Agora vem o esclarecimento da coisa. Ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário? Quanto tempo a igreja estará fria, apagada, sem força, dominada? Por quanto tempo isso vai acontecer? Por causa da transgressão do povo, por causa do pecado do povo. Verso 14 diz assim: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs. Quando você faz a conta de 2.300 tardes e manhãs, você vai ter cerca de 6 anos e quase 4 meses. Cerca de 6 anos e 3 meses. Então, durante esse período, na visão de Daniel, é como se Deus não ouvisse mais a oração do povo, porque o povo se esqueceria de como buscar a Deus de fato, de verdade. As pessoas vão para a igreja, não ora, não faz o jejum, não tem prazer em dizimar, não tem prazer em ofertar, não tem prazer em participar dos cultos. O pastor está no altar, está mais preocupado em descarregar a frustração dele do que pregar o evangelho. Hoje é um número muito reduzido de pastores que têm sofrido o sofrimento das almas. Mas tudo isso é para se cumprir o que diz a palavra de Deus. Tudo isso é para se cumprir o que diz a palavra de Deus. Para que você, que é pastor, que é pregador do evangelho, você que é fiel a Deus, não venha se deixar desmorecer, porque você vai ser o motivo de Deus não destruir completamente a nação. Aquele que prega o evangelho, aquele que verdadeiramente serve a Deus, vai ser um empecilho que Deus procurou lá no tempo de Sodoma e Gomorra e não achou, e por isso destruiu Sodoma e Gomorra. Procurou os dias de Noé e não achou, e por isso trouxe o dilúvio sobre a terra. E hoje o Senhor tem procurado pessoas santas. Será que Deus pode olhar para você e achar santidade real em você? Será que você de verdade é santo aos olhos de Deus? Será que você de verdade tem sido fiel a Deus? Continua. Havendo eu, Daniel, tido a visão,
procurei entendê-la. E eis que me apresentou diante um como aparência de homem, e ouvi uma voz de homem entre as margens de Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Então veio para perto onde estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado, prostei-me com o rosto em terra, mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Tá? Então, aquela visão não era exatamente para os dias de Daniel. Aquela visão era exatamente para os nossos dias, ou para os dias de nossa geração. Daqui a pouco eu vou provar dentro da Bíblia o que eu estou dizendo a você. Não sai daí, fica aí, eu vou provar a você dentro da Bíblia o que eu estou dizendo a você. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entender, e eis que me apresentou um como aparência de um homem. Verso 17. Veio para perto onde eu estava. Ao chegar, fiquei amedrontado, me ajoelhei com o rosto em terra, e ele me disse: entende, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Verso 18. Falava ele comigo, quando caí sem sentidos. Rosto em terra, ele, porém, me tocou, me pôs em pé no lugar onde eu me achava, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo, da ira, porque esta visão se refere a tempo determinado do fim. Só que você pode entender como um fim duas situações importantes na Escritura. Primeiro, o tempo do fim, a vinda de Cristo Jesus. O tempo do fim, o fim de uma geração. O Senhor diz que não passará essa geração até que a palavra de Deus se cumpra. Nunca se esqueça que a palavra de Deus está atrelada à nação e à geração. Sempre. À nação e à geração. Tá bom? Então, como é que eu sei que esta palavra se refere ao Brasil, é referente ao conflito político e é desta época? Vamos lá. Presta atenção. Verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Qual foi o papel importante da Média e da Pérsia para o povo de Deus? A libertação de Israel das mãos dos babilônicos, tá? Aí você pega a história de Ciro, e aí você pega um pouco da história geral, e você pega um pouco da história da Bíblia. E aí você entende o seguinte: Ciro, ele cresce, ele é um príncipe, Pérsia, tá? E aí ele vai, ele ataca os medos, ele prospera, traz riqueza para o seu povo, aumenta o seu império, ataca os babilônios, aumenta o seu império, liberta o povo de Deus. A Bíblia deixa claro, tanto a Bíblia quanto a história, que Ciro, ele era um homem de bem, ele era de descendência nobre, ele sempre se esforçou pelo seu povo, ele sempre se preocupou pelo seu povo e pelo bem da nação como um todo, sem divisão, tá bom? Então você já entendeu a questão do carneiro. Vamos lá. O bode peludo é o rei da Grécia. Aí você vê o domínio da Grécia, tá? O império da Grécia. Você vê a ascensão de Alexandre. Então você começa a ver a história e você vê o perfil da liderança. Se você for olhar a liderança de Alexandre, por mais que ele tivesse muita inteligência militar, mas ele não tinha escrúpulos,
tá? E entre outras coisas, né? No que diz respeito à sexualidade dele, no que diz respeito à vida de orgias dele, né? Então, quando você vê o imperador da Grécia, é justamente alguém contrário ao que diz o perfil de um líder segundo a Escritura Sagrada. Então, Ciro foi alguém que foi concebido no coração de Deus, tá? O crescimento da Grécia, ou o surgimento da força por intermédio da Grécia, o surgimento de um novo império que derruba o império dos Medos e dos Persas, você vai ver que esse imperador ele não tem nada a ver com aquele imperador que nasceu no coração de Deus, que se preocupava com a família, que se preocupava com o bem do povo de um modo em geral. Então aí você vê duas características hoje. Você vê hoje, de um lado, o presidente que tem um perfil, tem os erros deles, tem os erros. Se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, fez coisas horríveis, imagine uma pessoa que está cumprindo um propósito positivo, segundo a vontade de Deus. Nós temos o presidente e nós temos o ex-presidente. Nós temos o presidente preocupado com a cultura, voltado para a família, voltado para as coisas segundo o que diz o Evangelho. Se ele pratica ou não é outra história. E nós vemos o ex-presidente, que os seus aliados, porque quando você olha para o bode, você vê que ele não caminha, ele flutua. Então não é somente ele, é as forças em volta dele. Então seus aliados promoveram que tipo de cultura? Uma cultura que uma mãe e uma filha praticamente colocam o rosto dos órgãos genitais de um homem nu. E isso está na rede social para quem quiser ver. Uma apresentação cultural em que o ciclo de homens e mulheres nus ficam tocando, né, no ânus um do outro, em uma roda circulando, e eu nem vi tudo porque é nojento demais. Então você vê imagens, deuses que representam a homossexualidade surgindo como itens culturais. Então você vê esse tipo de crescimento, mas não pense, gente, que isso é da esquerda agora, somente de agora, não. Você vai ver lá no tempo do rei Ezequias, o filho do rei Ezequias fez coisa parecida. Você vai ver que reis de Israel, como Jeroboão, fez coisa parecida. O rei Acabe fez coisa parecida, tá? Não pense você que essa coisa está acontecendo agora. Eu estou falando disso agora porque é do nosso tempo. O que aconteceu no passado, quem morreu não pode fazer mais nada, não pode dizer mais nada, nem pode me incomodar. Pode, no máximo, me emprestar um pouco de sua experiência quando eu conheço sua história. Está claro isso? Agora, nós temos hoje duas percepções. Nós temos hoje duas convicções. A convicção de quem defende a família, convicção de quem defende a obediência a Deus e a convicção de que alguém defende o caos e defende de fato e de verdade, talvez não a perseguição religiosa, mas a perseguição aos princípios do que diz a Bíblia. Fator 1. Fator 2. Ainda que o indivíduo em si não faça, porque ele pode amanhã dizer, não, eu sou contra qualquer coisa que seja contrário ao que diz as Escrituras. Mas se ele apoia que outros em seu governo façam, então ele não está sendo contra, tá? Ele é contra quando ele é exatamente como esse carneiro que a Bíblia diz, que bate para todo lado e faz exatamente aquilo que quer, tá? Continua. Verso 21. Então o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantado 4 no lugar dele,
significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não tem força igual que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabaram de se levantar, se levantará um rei feroz, catadura e especialista em intrigas, tá? E agora eu quero que você preste atenção, porque existe um duplo sentido, tá? Ao mesmo tempo que essa mensagem ela abre o precedente para o surgimento de Alexandre o Grande, ela abre o precedente para o nosso bode, para o bode dos dias de hoje. Está aqui: feroz, catadura e especialista em intrigas. Meu amigo, eu nunca vi tanta divisão, tanta separação no país como há no nosso. Porque o negro é diferente do branco, porque é diferente de não sei quem, porque o alto é diferente do baixo, do não sei quem. Meu amigo, e aí você tem que ter uma lei específica para cada coisa, você tem que ter uma lei específica para cada indivíduo, por ser diferente, porque há uma separação, porque há uma qualidade melhor. Não, pastor, eu não entendo assim, mas é assim que acontece. Porque se você tem uma lei de defesa de um cidadão, e esse cidadão dessa pátria, ele tem essa lei, tá? Eu não sei como é que acontece, mas eu via muito em filme, quando alguém queria proteção, né, do Estado de Direito dos Estados Unidos da América, ele simplesmente dizia: sou cidadão americano. Acabou. Quando você pega a Bíblia e eles perseguem os apóstolos e se bate de frente com Paulo, Paulo diz: sou cidadão romano. Acabou. Não tem negócio de Lei Maria da Penha, ou se é negro ou não. Não. Eu sou um cidadão brasileiro e tenho direitos como cidadão brasileiro. Isso não acontece. Há uma divisão, há uma intriga para que o brasileiro seja contra o brasileiro. Por que que isso acontece, pastor? Qual é a grande sacada do diabo? Trazer divisão para casa. A casa dividida não prospera. Entendeu aí? Continua. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. E aí agora a gente entende o nosso bode atual, né? O ex-presidente, ele, na lábia, ele consegue encantar as pessoas, ele consegue manipular as pessoas, e as pessoas que verdadeiramente têm poder em volta dele, ministros, juízes, senadores, deputados e etc, 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 é que agem segundo os interesses dele. Não estou trazendo a questão de estarem certos ou errados. Eu estou trazendo a questão de agir no interesse dele. Então está aqui: grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará tudo o que quiser. Destruirá os poderosos e o povo santo. Então a Bíblia diz que agora é o momento que começa a perseguição do povo de Deus. Então, toda a igreja que está apoiando a esquerda, toda a igreja que está defendendo a esquerda, está apoiando sua própria destruição. Não sou eu que estou dizendo, não. E daqui a pouco eu vou trazer isso para Mateus, para fechar com chave de ouro, para você não achar que eu estou deturbando a Bíblia. Não vou lhe dar espaço para você achar que eu estou errado. Não vou lhe dar esse espaço. Fica até o final. Tá? Então tá aqui. Por causa de sua astúcia, tá? E quando você vai para o tempo antigo, tá? Dá licença. Quando você vai para o tempo antigo, você vê que os poderosos, eles não precisavam simplesmente de astúcia para manipular o povo, tá? Mesmo porque mercenário queria dinheiro, queria ouro, queria prata. Mas vamos lá.
por causa de sua astúcia, nos seus empreendimentos, projetos, artimanhas, acordos, fará prosperar o engano no coração. Então ele vai levar a mentira para o povo e o povo vai acreditar e vai prevalecer o engano. Vai se engrandecer, destruirá muitos que vivem despreocupadamente. E aí eu vou trazer para um ponto importante, onde vai começar a desgraça de nosso país: Bahia, Sergipe e estados afora. Vai começar justamente na região Nordeste, porque aonde está justamente o povo despreocupado. Você já ouviu aquele ditado que diz: eu quero que o mar pegue fogo para que eu coma peixe frito? Pois é, isso é um ditado de gente despreocupada. E aí Daniel diz aqui, ó, Daniel não, né? É o anjo falando com Daniel. Então vai prosperar o engano no coração das pessoas. Esse bode, esse político vai se engrandecer, vai destruir a muitos que vivem despreocupadamente, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Então, o que é que vai acontecer? Vai durar esse tempo todo de perseguição do Evangelho, da Igreja de Deus, e ele vai tentar, porque assim, o que Daniel está falando não é o fim do tempo da graça. Daqui a pouco eu falo em Mateus. Não é o fim do tempo da graça. É simplesmente a mão de Deus pesando contra a sua própria igreja, porque tem se esquecido do Evangelho, rapaz. As pessoas não têm subido ao púlpito, não têm subido ao altar para pegar o Evangelho. Os irmãos dentro da igreja têm discutido assuntos que não entende, que não conhece. Tá? E aqui diz assim, ó. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, angustiado, depressivo, tá? Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 3. Agora você vai entender exatamente o que diz as Escrituras Sagradas, tá? Diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram os discípulos, em particular, e lhe pediu dizendo: diga-me, quando vai acontecer essas coisas? Quando haverá sinais da consumação do século? E aí você entende como consumação do século, fim de uma geração, tá? Então, vamos dizer assim, é o fim de uma história e o recomeço de outra. Agora você vai dizer exatamente como é que acaba a história do Brasil. Verso 4 diz assim: Jesus respondeu: veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Então muitos virão se dizendo ser Jesus, e não é Jesus, vai enganar muitos. Certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Como é que está aí? Nossa época, muita guerra, muito rumor de guerra, muitos países se preparando para a guerra. Continua. Vede, não se assuste, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim.
Está claro isso? Não é o fim. Não é o fim do mundo. Jesus não está voltando agora. Porquanto se levantará nação contra nação. Então nós estamos vendo país se levantando contra país. Agora eu quero que você preste atenção nisso aqui. Reino contra reino. Ideais contra ideais. Então, qual é o ideal que está caindo agora? Está caindo o ideal conservador. O reino conservador. O reino que aproxima o homem de Deus está caindo. Quem está surgindo é um novo reino. O homem domina, o homem faz o que quer, tem a liberdade de fazer o que quer. O Estado comanda tudo, é o dono de tudo, é o Deus de tudo. O comunismo, ele é mais importante que qualquer coisa. Você vê que hoje o comunismo tem se tornado, né, uma religião, uma facção, né, e é uma facção. Né? Falando em facção, deixa eu contar uma piada para você. O que é PCC aqui no Brasil? Aí você diz, né? Primeiro comando da capital. O que é PCC na China? Partido Comunista Chinês. Coincidência, hein? Continuando. Então nós estamos vendo uma guerra de ideais. Uma guerra, né? Vou botar aqui do bem contra o mal. Só que o que é bem para você, muitas vezes é mal para outra pessoa, tá? Qual é o bem para mim? Ser marido, ser pai, cuidar da minha família. Para algumas pessoas é mal. O bem para algumas pessoas é fumar uma maconha de manhã, cheirar um pó de tarde, tomar um pico na veia de noite, né? Roubar um celular para tomar uma cervejinha, não ser preso. Se for preso, o policial tem que pedir licença, levar uma flor. Então esse é o bem para algumas pessoas. O bem para mim é trabalhar, viver daquilo que é meu. Então, o que é o bem para você? Mas que existe uma guerra do bem contra o mal. Agora, o que para você é bem ou mal? Decida. Então haverá reino contra reino e haverá fome e terremotos em vários lugares. Aí você olha para a Argentina. O povo que trabalha, acaba o expediente, vai para o lixão para pegar alguma coisa para defender o aluguel. Você vai para a Inglaterra e está aí agora os ministros, aqueles que cuidam da economia, dizendo que vai tomar decisões difíceis, duras, para controlar a recessão na Inglaterra. Quer dizer, aqui o pessoal está achando que está duro, lá ele está dizendo que vai tomar decisões duras. Como é que está a vida? Como é que está a comida lá nos Estados Unidos? Como é que está a comida no restante do mundo? Como é que o povo está vivendo no restante do mundo? Está todo mundo vivendo bem mesmo? Aí você muitas vezes está reclamando de barriga cheia. Não, a fome só está acontecendo no Brasil. Aí prevalece o engano, como diz Daniel. Mas continua, vamos lá. Aí Jesus disse assim, ó. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Aí diz, sereis atribulados, tá? Então agora começa, né? Vai acontecer, não se preocupe que vai acontecer. Ganhando as eleições, a esquerda ganhando as eleições, no âmbito nacional, nas regiões do Nordeste, onde ainda está tendo ainda as eleições, a esquerda ganhando, então começa o julgamento do Senhor. Quando começar o julgamento do Senhor, tá? As pessoas vão se esquecer que pessoas como eu pregaram contra as coisas erradas e vai enxergar aquele falso pastor, aquele falso missionário, aquele falso apóstolo que contribuiu com os ideais da esquerda, a ideologia contra o reino de Deus, tá? Essas pessoas serão vistas e todo o cristão será culpado pelo mal que está acontecendo.
Eu lembro que a Bíblia fala que Acabe disse: Elias, está vendo o mal que você trouxe ao povo? Mas não foi Elias que trouxe a seca. Quem trouxe a seca para a nação de Israel, no tempo de Elias, foi a idolatria do povo. Tá? Mas o mesmo vai acontecer, está pertinho. Não se preocupa não que está pertinho. Os crentes serão culpados pelo mal do país. Por isso sereis atribulados. Alguns serão mortos. Algumas pessoas estão sendo mortas por suas convicções. Tá? Hoje nós estamos vendo aqui na Bahia, 72 horas, 3 dias, 5 policiais foram alvejados e um foi executado. Que na Bahia não está brincadeira. Sequestraram uma van com crianças dentro. As crianças, parece que desceram 3 em um determinado lugar, 3 logo no ato do assalto. Aí uma deixaram depois em outro lugar e por último uma menina de 12 anos de idade 2 horas depois. Porque sabe que não dá nada, sabe que não acontece nada. Aqui é como que diz assim, o crime está totalmente liberado. É isso aí. E se a pessoa for falar, se a pessoa for combater, morre por causa de seus ideais. Porque é contrário às obras das trevas. E o Senhor disse: alguns serão mortos. Alguns daqueles que pregam o Evangelho, alguns daqueles que falam da palavra de Deus serão mortos. Outros não, outros vão dar trabalho. Outros vão criar uma dor de cabeça, porque vão ser instrumento de decisão na mão de Deus. Né? E aí, coitado de quem se atrapalhar com aqueles que serão instrumento de decisão na mão de Deus. Vai ser tipo aquela história dos soldados e Elias. Você conhece? Vai pesquisar. Então sereis, vamos lá, atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, aquilo que vocês acreditam. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Qual é o momento que nós estamos vivendo agora? E não venha dizer a mim que é por causa da política. Não venha dizer a mim que é por causa do ideal. As pessoas querem defender as coisas erradas. Olha aí. Por se multiplicar, verso 11. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. Eu vi aí profetas aí pregando, né? O Deus que pode tudo. Deus que pode casar várias vezes, trair a mulher, trair o marido, trair os filhos, tá? E outras coisas mais. Então surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Muita gente não vai à igreja, muita gente está abandonando as suas congregações, muita gente está deixando de ler a Bíblia, muita gente está deixando de orar, muita gente está deixando de jejuar. Alguém chegou para mim e disse assim: olha, pastor, eu não orei hoje porque eu estava com o dia corrido. Eu ouvi e disse: você acha que eu vou concordar com você? É isso? Você acha que eu vou concordar com você ou não vou concordar com você? Então o amor de muitas pessoas tem se esfriado, porque as pessoas têm preferido mais fazer a sua própria vontade do que fazer a vontade de Deus. Aí Jesus fala para mim e para você que quer ser fiel, diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações,
que somente quando o Evangelho for pregado a todos e todos tiverem conhecimento do Evangelho, virá o fim. Então eu espero que você pare de ficar em cima do muro, pare de ficar dando desculpas, porque você não gosta desse, você não gosta daquele, não. Sua posição ela é muito clara, ou você é luz, ou você é trevas. Ou você apoia as coisas segundo a vontade de Deus, segundo o olhar de Deus, ou você apoia segundo as coisas segundo o olhar dos homens, tá? E tudo que nós lemos aqui na Escritura está exatamente lá no livro de Daniel. Tudo que Jesus predisse já estava predito no livro de Daniel. O que acontece é que as Escrituras, elas se manifestam, elas se cumprem por geração. Jesus já deixou claro isso, tá? Ah, pastor, mas a Bíblia foi escrita lá pelo judeu, mas Jesus disse, a salvação vem dos judeus. Então, não precisa você querer caçar argumentos para dizer não é para o dia de hoje. E se você não acredita em mim, veja quantos partidos políticos estão procurando uma fusão. Parece que são 32, 33 partidos ao todo. Me parece que só passaram pela lei de barreira 13 partidos, se eu não estou enganado, tá? E então os outros partidos vão procurar se fundir. Vamos dizer que no final das contas, de 33 fica o quê? 16? 18 partidos? Não sei. O que está claro é que hoje são dois lados. Como dizem aí, houve uma polarização. E uma polarização de ideais. Uma polarização de princípios. E houve também uma chuva de mentiras e enganos. Uma coisa eu digo a você. Eu, como cristão, como pregador do Evangelho, eu não tenho nem público. Claro que tudo amanhã pode mudar, mas hoje eu não tenho público para mexer com o resultado da eleição. E também não tenho o menor interesse nisso, tá? Mesmo porque eu pessoalmente não vou ganhar nada com isso. Mas vai um aviso. Você está vendo esse vídeo, você está vendo essa mensagem, me encaminharam a visão de Daniel para você nesta mensagem. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não seja omisso, nem seja conivente com as coisas erradas. Mesmo porque, se você elege alguém que persegue a igreja, que persegue o povo de Deus, você é cúmplice. E Deus não vai ouvir a sua oração. Ah, mas Deus é misericordioso, Deus é justo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você tem uma relação sexual fora do casamento e você engravida a moça. E aquele filho, você não esperava aquele filho, mas aquele filho veio, tá? Ah, pastor, eu tenho esse filho, é a maldição. Não, ele é a consequência da sua falta de vigilância. É a consequência daquilo que você fez. Então, por mais que você peça perdão a Deus, que você se arrependa do que você fez, aquele filho vai estar lá. A questão agora é o que você vai fazer com aquele filho. É se você vai criar segundo a vontade de Deus para que ele seja um homem decente, uma mulher decente, uma pessoa que lhe traga orgulho, ou se você vai perseverar no seu erro, não mudar e permitir que essa criança se torne um homem, uma mulher tão errada quanto você, tá? O que é que eu estou querendo dizer a você com isso? Que a consequência do pecado, ela não muda, por mais que Deus ele te perdoe. A consequência do pecado vai estar ali. Então você elege um homem que é contrário à vontade de Deus e vai trazer o caos para o país. Você elegeu esse homem
Então você é parte do reinado desse homem, você é cúmplice dele. E todas as vezes que a igreja estiver sendo perseguida, você está perseguindo a igreja. Por mais que você peça perdão, por mais que você tente mudar, você é aliado desta pessoa até o fim. Enquanto essa pessoa reinar, enquanto essa pessoa existir, o seu pecado existe. Deus não vai ouvir a sua oração. Porque toda vez que o sofrimento do justo chegar no ouvido de Deus, Deus vai se lembrar daquele imperador, daquele rei, daquele presidente. Deus vai se lembrar de você, que ajudou aquele imperador, aquele presidente está lá. Tá bom? Então pensa bem no que você vai fazer. Não seja cúmplice. Pastor, não sou cúmplice, eu estou fazendo a coisa certa. Eu não estou apoiando as forças da esquerda, as forças que é contrário aos princípios cristãos. Não estou apoiando, pastor. E aí? Qual é a palavra de Deus que se cumpre na minha vida, pastor? Caia a mim ao meu lado, 10.000 à minha direita, e não seja eu atingido. Amém? Vamos falar com Deus? Feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Meu Deus amado e meu eterno Pai, vem, Senhor, trazer clareza. Vem trazer, meu Deus, esperança. Um espírito de obediência para o teu povo. Meu Deus amado e meu eterno Pai. Eu sei que por mais que tenha avisos, muitas pessoas não corresponderão, mas eu fiz a minha parte. Meu Deus, aqui acaba a minha responsabilidade sobre tudo que vai acontecer com esta nação. Por mais difícil que tenha sido fazer esse vídeo, por mais difícil que tenha sido falar para essas pessoas agora, meu Deus, eu tenho buscado fazer a tua vontade. Por isso eu te peço, meu Deus amado e meu eterno Pai. Eu te peço por aqueles que não serão cúmplices. Eu te peço por aqueles que não estarão envolvidos com o caos que virá. Eu te peço por aqueles que não vão prevalecer, segundo as obras das trevas, mas estarão fazendo segundo o que diz a tua palavra. Eu sei, está escrito que quando o Senhor disse que traria o mal sobre a cidade de Nínive, e o povo se reuniu, e o povo orou, e o povo clamou ao Senhor. A tua palavra diz que o Senhor se arrependeu do mal. Meu Deus amado e meu eterno Pai, acende a esperança e a fé, para que o teu povo acorde, para que o teu povo te clame. Eu te clamo, meu Pai, por essa nação. Eu te clamo, meu Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas que tem participado desse vídeo até agora, que tem participado dessa mensagem até agora. Eu te clamo, meu Senhor e meu Rei, em nome do Senhor Jesus, manifesta a tua graça, manifesta o teu poder na vida de cada uma dessas pessoas. Eu te peço, meu Senhor, fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja, acende, meu Deus, no coração dessas pessoas uma chama, uma vontade de fazer o que é certo, de fazer o que é justo aos olhos do Senhor. Eu peço, meu Deus, ainda que as pessoas não acordem, ainda, meu Deus, que a decisão seja tomada para o mal desta nação, para o mal desta geração, para que se manifeste essa doença e comece o juízo do Senhor contra os rebeldes. Eu te peço, meu Pai, por aqueles que não estão ligando. Eu te peço por aqueles
que não estão compactuando, meu Senhor, com tudo que vai acontecer. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha engrandecer, que o Senhor venha proteger. E se até este momento erraram, o Senhor venha perdoar. E eu falo este momento antes que tenham feito acordos com as trevas. Este momento antes que tenham compactuado com o reinado do Rei do Norte. Eu te peço, meu Senhor, que haja a grandeza do teu poder, que teu Espírito venha fortalecer essas pessoas, que teu Espírito venha fortalecer essa família, que teu Espírito venha protegê-los, venha guardá-los, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Senhor, que haja vitória na vida do teu povo, que haja vitória para esta família, que haja prosperidade na vida de cada uma dessas pessoas que tem orado comigo, que tem clamado ao Senhor, que haja a bênção e a vitória de Deus sobre a vida de cada um desses, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Senhor, eu te peço, meu Deus, que haja paz no teu povo, que haja paz para esta família, que haja paz para essa nação, para aqueles que têm ouvido, para aqueles que têm guardado a palavra de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida e a minha família nas tuas mãos. Que a violência não tenha poder contra mim, que os inimigos não tenham poder contra mim. Diga: meu Senhor, eu não compactuo com as obras das trevas, não faço aliança, nem dou poder àqueles que carregam nas suas mãos a destruição. Por isso, meu Deus, guarda a minha vida, porque as minhas mãos carregam a inocência. Guarda a minha família, porque as minhas mãos carregam a inocência, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a tua vida, a tua família, e a partir desse momento te dê a paz.